A história que eu vou contar hoje, ela mudou a maneira com que as empresas aéreas veem a situação de fadiga dos seus tripulantes. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Direto de Uberaba, Minas Gerais. Tudo bem. 12 de fevereiro de 2009, uma quinta-feira de inverno no nordeste dos Estados Unidos. Em Newark, New Jersey, o dia foi marcado por ventos fortes que causaram atrasos e cancelamentos em cadeia no Aeroporto Internacional Liberty. A noite caiu cedo, como é comum nessa época do ano, e a temperatura girava ao redor de menos 2 graus Celsius. A cerca de 500 quilômetros dali, Buffalo, no estado de Nova York, estava coberta pela paisagem típica do inverno rigoroso da região dos Grandes Lagos. Neve leve, nevoeiro e ventos de 15 nós com rajadas de até 23. Para quem mora ali, nada fora do comum. Buffalo é uma cidade acostumada com o frio, uma cidade industrial que aprendeu a conviver com invernos longos e com a proximidade do lago Erie, que alimenta tempestades de neve com uma regularidade quase previsível. O voo Continental Connection 3407, operado pela Colgan Air, estava programado para sair de Newark às 19h10. O destino era justamente Buffalo. Tempo estimado de voo, 53 minutos. Mas naquela noite, nada saiu no horário previsto. Em fevereiro de 2009, os Estados Unidos estavam no centro da pior crise econômica desde a Grande Depressão. Barack Obama, ele tinha tomado posse como presidente havia menos de um mês, e o país perdia mais de 700 mil empregos por mês. Naquela mesma semana, o Congresso americano debatia o pacote de estímulo econômico de quase 800 bilhões de dólares, o American Recovery and Reinvestment Act, que Obama assinaria 5 dias depois do acidente, em 17 de fevereiro. A crise não poupava a aviação. As companhias aéreas regionais americanas, que operavam voos sob a bandeira das grandes empresas como Continental, Delta e US Airways, viviam uma realidade de salários comprimidos, escalas apertadas e pressão constante por redução de custos. Um copiloto de uma regional podia ganhar menos de 25 mil dólares por ano. Isso é pouco mais do que um atendente de fast food em algumas cidades americanas. Enquanto isso, nas paradas de sucesso, Kelly Clarkson havia acabado de chegar ao primeiro lugar da Billboard com My Life Would Suck Without You. É uma canção que bateu o recorde ao saltar da posição 97 direto para o primeiro lugar. E a Lady Gaga começava sua ascensão meteórica com Just Dance, que ainda circulava entre as mais tocadas das rádios americanas. E o mundo seguia girando. E às 21h18 daquela noite de quinta-feira, um Bombardier Q400 decolou de Newark com 49 pessoas a bordo. Nenhuma delas chegaria a Buffalo. Um aviso importante para você, hein? Homens e mulheres, se você tem entre 18 até 80 anos, venha ser mecânico de aeronaves. Sim, você não entendeu errado não. As companhias aéreas estão contratando a terceira idade. Primeiro, porque, modéstia à parte, a gente trabalha bem. E segundo, porque estão precisando muito. A Alita Academy é a única que tem parceria com todas as empresas aéreas. Azul, Embraer, Gol, Latam. Mais do que te formar e te preparar, eu te dou networking de ponta. Daí que eu tenho uma boa e uma má notícia. Eu vou começar pela má. Eu congelei os preços das formações de mecânicos, engenheiros, comissários e pilotos por 2 anos. Mas agora eu vou precisar ajustar o valor para ter equilíbrio financeiro. E a boa é que você pode aproveitar antes do preço subir e já começar agora. Com isso, você pode conseguir se formar ainda esse ano e trabalhar antes de terminar o curso. O retorno do investimento
vem com 1 mês de trabalho. Onde que você acha isso? Tá vendo esse QR Code aí na tela? Clica nele e fale com um consultor de carreiras pelo WhatsApp. E diga que veio do vídeo do canal que ele vai te dar um curso grátis de iniciação do Boeing 737. Eu vou deixar no comentário fixado o link do WhatsApp, tá bom? Ou então você já faz sua matrícula direto pelo site litoaviationacademy.com.br. Agora corre, ou você vai perder esse voo. No assento esquerdo da cabine estava o comandante Marvin Henslow, 47 anos, natural da Flórida. O Henslow acumulava 3.379 horas totais de voo, das quais apenas 111 eram no Q400. Ele tinha feito a sua transição para o tipo há pouco mais de 2 meses. Treinamento de solo foi feito em outubro, a verificação de proficiência em novembro e o cheque de linha em dezembro de 2008. O que o currículo do Henslow não mostrava com clareza, mas que a investigação iria revelar, era um histórico preocupante. Antes dele ser contratado pela Colgan Air em setembro de 2005, o Henslow tinha sido reprovado em 3 check rides em diferentes programas de treinamento, incluindo na Gulfstream International Airlines. E essas reprovações não foram adequadamente comunicadas à Colgan durante o processo de contratação. E na época, o sistema americano de registro de pilotos era fragmentado e as companhias não tinham uma forma confiável de acessar o histórico completo de treinamento de um candidato. Aliás, demorou para os Estados Unidos resolver isso, hein? Vocês já assistiram o filme Prenda-me se for capaz, lá com Leonardo DiCaprio? Então, cara, aquele cara voou um monte de avião porque eles não tinham como checar se o cara era piloto de verdade ou não. E a gente está falando dos Estados Unidos da América. Vai vendo. Bom, instrutores que voaram com o Henslow no Q400 o descreveram como metódico e cuidadoso, mas notaram que ele tinha dificuldades com o sistema de gerenciamento de voo e uma tendência a sobrecontrolar os comandos no eixo de rolagem, o eixo das asas de rolagem, durante treinamentos de atitudes incomuns no simulador. No assento da direita estava a primeira oficial Rebecca Lynn Shaw, 24 anos, de Maple Valley, Washington, do outro lado do país. A Shaw tinha 2.244 horas de voo e tinha sido contratada pela Colgan em janeiro de 2008. Ela era dedicada e descrita como assertiva pelos colegas. Mas havia um detalhe que se tornaria central nessa história. Quase toda a experiência dela de voo foi acumulada na região de Phoenix, no Arizona, uma área de clima seco e quente, onde gelo em voo era uma raridade. E ela mesma admitiu isso naquela noite. No gravador de voz da cabine, Shaw contou ao comandante que antes de entrar na Colgan, ela nunca tinha voado em condições de formação de gelo. Nunca tinha feito degelo. Nunca tinha visto nada daquilo. O seu primeiro dia de operação real na Colgan rendeu mais experiência com gelo do que toda a carreira dela anteriormente. Mas o aspecto mais relevante sobre ambos os pilotos não era a experiência, era o estado em que eles chegaram para aquele voo. E esse é o ponto em que a história do voo 3407 se torna diferente de tantas outras. Porque antes mesmo dos motores serem ligados, antes mesmo da aeronave sair do portão, as condições para uma falha já estavam sendo construídas, silenciosamente, fora daquele cockpit. O comandante Henslow, ele morava em Lutz, na Flórida, perto de Tampa. A sua base de operações era Newark, lá em New Jersey. Ele não tinha o que os pilotos americanos chamam de crash pad, que é um apartamento compartilhado perto do aeroporto, onde eles podem descansar entre um voo e outro. Em vez disso, o Henslow dormia no crew room da Colgan Air em Newark, na sala dos tripulantes. Uma sala que tinha sofá, poltrona reclinável e uma televisão. Era um lugar feito para os pilotos esperarem entre os voos, não para dormir de verdade. A própria Colgan reconhecia que a sala não era adequada para descanso noturno, e a empresa tinha uma política que proibia pilotos de dormir ali durante a noite. Mas a regra não era cumprida. Na noite anterior, dia 11 de fevereiro, o Henslow dormiu no crew room,
que é a sala dos tripulantes. No dia 12, registros eletrônicos mostram que ele acessou o sistema de computador da empresa às 3h10 da madrugada, o que significa que, se ele tinha dormido, o sono foi interrompido ali. E ele acessou o sistema novamente às 7h26. O restante do dia, antes do voo, ele passou na sala da empresa, trabalhando, assistindo televisão e conversando com outros pilotos. Não tem registros de que ele tenha conseguido cochilar. E a primeira oficial, Shaw, a situação dela era de certa forma ainda mais complicada. A Shaw morava em Seattle, lá na costa oeste do lado do continente, do outro lado lá do continente. E para chegar a Newark, a tempo de fazer o voo, ela embarcou como passageira extra em um avião cargueiro que saiu de Seattle para Memphis na noite do dia 11. E ela dormiu cerca de 90 minutos nesse trajeto. De Memphis, ela pegou outro cargueiro para Newark, onde ela dormiu durante todo o voo de 2 horas. E chegou ao aeroporto por volta das 6h23 da manhã do dia 12, o dia do voo. Depois disso, ela ficou acordada por algum tempo e, segundo registros, conseguiu dormir cerca de 5 horas e meia no crew room, lá na sala onde não podia dormir, e durante o dia. Coloca isso em perspectiva. 2 pilotos que vão operar um voo noturno com condições meteorológicas de inverno, aproximação por instrumentos, formação de gelo e ambos dormindo em uma sala inapropriada depois de viagens transcontinentais com sono fragmentado e de baixa qualidade. O NTSB iria concluir mais tarde que ambos os pilotos estavam provavelmente operando sob efeito de fadiga, embora não tenha sido possível determinar com precisão o quanto isso degradou o desempenho de cada um. E se você está pensando assim que isso parece absurdo para uma companhia aérea que vendia passagens sob o nome da Continental Airlines, pois é, esse era o sistema e era legal. O avião designado para o voo 3407 era um Bombardier Q400, prefixo November 200 Whiskey Quebec. Número de série 4200. Fabricado em 2008, ele tinha apenas 10 meses de vida. Em termos de aviação, era praticamente novo. O Q400, ou DHC-8-400, que é a designação oficial, é o membro maior e mais veloz da família Dash 8, uma linhagem de turbohélices que remonta ao início dos anos 1980, quando a de Havilland Canada projetou uma aeronave regional robusta e eficiente. A versão 400 entrou em serviço no ano 2000, trazendo uma fuselagem alongada, novos motores Pratt & Whitney Canadá PW150 Alpha e hélices de 6 pás que permitiam velocidades de cruzeiro na casa dos 360 nós, rápido o suficiente para competir com jatos regionais em rotas curtas, mas queimando cerca de 35% menos combustível. Com envergadura de 28 metros e 4 centímetros e comprimento de quase 33 metros, o Q400 é equipado com o sistema ANVS, Active Noise and Vibration Suppression, que lhe rendeu a letra Q de Quiet, silencioso. A cabine pode levar entre 68 a 90 passageiros, dependendo da configuração. E até junho de 2018, mais de 1.250 unidades da família Dash 8 tinham sido construídas, sendo o Q400 a variante de maior sucesso comercial, com mais de 600 unidades entregues a operadores em todos os continentes habitados. O Q400 tem um histórico de segurança que se comparava favoravelmente com outros turbohélices regionais. E há um detalhe técnico sobre o Q400 que é importante para entender o que aconteceu naquela noite. O sistema de proteção contra stall. O Q400 ele é equipado com um stick shaker. É um sistema que vibra o manche para alertar o piloto de que o avião está se aproximando de um stall aerodinâmico. E ele também tem um stick pusher, que empurra o manche para frente automaticamente para reduzir o ângulo de ataque e recuperar o avião de um stall. É um sistema projetado para salvar vidas, mas ele só funciona se o piloto permitir que ele faça o seu trabalho. O voo 3407 teve 2 horas de atraso por causa dos ventos fortes em Newark. A decolagem aconteceu às 21h18. A bordo, 45 passageiros e 4 tripulantes. A altitude de cruzeiro programada era de 16 mil pés. Pouco depois da decolagem, o sistema de degelo das hélices e da célula foi ativado. E o piloto automático
foi ligado. O voo subiu normalmente até o nível de cruzeiro e seguiu rumo a Buffalo. A fase de cruzeiro foi tranquila. E aqui está um dos probleminhas. O gravador de voz da cabine mostra que durante quase todo o voo, o comandante e a primeira oficial mantiveram uma conversa contínua. Parte dela era sobre operações, briefings, frequências, condições meteorológicas. Mas uma parte significativa não era. A Shaw falou sobre a sua inexperiência com gelo. Renslow falou sobre sua passagem pela Gulfstream Training Academy. Eles conversaram sobre carreira, sobre upgrades, sobre como era voar no inverno do Nordeste americano. Por volta das 20h41, ainda no solo, antes deles decolarem, antes do táxi, a Shaw disse algo que gelaria o sangue de qualquer investigador ouvindo aquela gravação. Ela disse assim: eu estou pronta para estar no quarto do hotel. Estou me sentindo mal. Esse é um daqueles momentos em que, se eu me sentisse assim em casa, de jeito nenhum eu teria vindo até aqui. Ela estava resfriada, espirrando e com os ouvidos congestionados. E considerou a possibilidade de se declarar doente, mas decidiu voar mesmo assim. O comandante sugeriu remédios homeopáticos, suco de laranja, vitamina C. E a aeronave decolou. Pois bem, durante a descida para Buffalo, às 22h06, o avião cruzou os 10.000 pés, o limite abaixo do qual a regra do cockpit estéreo entra em vigor. A partir dali, nenhuma conversa que não seja estritamente relacionada ao voo deveria acontecer, mas a conversa continuou. E às 22h10, a primeira oficial comentou sobre a quantidade de gelo se acumulando no para-brisas. O comandante disse que era o maior acúmulo de gelo que ele tinha visto nos bordos de ataque em muito tempo. E então, em vez de focar nos procedimentos de aproximação, os dois entraram em uma conversa sobre a experiência de Shaw com gelo. A mesma conversa que eu já falei agora há pouco. E ela nunca tinha visto condições de gelo antes da Colgan. E aqui está aquela cadeia silenciosa de eventos se formando. Dois pilotos fatigados, distraídos por conversas não essenciais, em condições de formação de gelo, aproximando-se de um aeroporto à noite. Às 22h15, o comandante pediu flap 5 e o trem de pouso foi abaixado. A velocidade era de cerca de 180 nós. Conforme a aeronave ia desacelerando, os motores foram reduzidos para quase marcha lenta, cerca de 42 graus lá no quadrante de potência, e a potência mínima seria 35 graus. A velocidade continuou caindo, 145 nós, 135 nós, e o comandante pediu flaps 15. Nesse momento, uma mensagem de gelo detectado apareceu no painel de instrumento dos motores, e a velocidade seguiu diminuindo. Às 22h16 e 27 segundos, com a velocidade em 131 nós, aconteceu. O stick shaker ativou. A vibração no manche é inconfundível. É o avião gritando para o piloto: você está perto de um stall. E a resposta correta, treinada e ensaiada milhares de vezes em simuladores ao redor do mundo é empurrar o manche para frente para reduzir o ângulo de ataque do avião, aplicar potência máxima e recuperar a velocidade. O comandante Renslow fez exatamente o oposto. Ele puxou o manche para trás. Dados do gravador de voo mostram que os comandos do profundor se moveram para cima em menos de meio segundo depois da ativação do stick shaker. Um segundo depois, os manetes de potência foram avançados, mas apenas até 70 graus, quando o detente de potência máxima de emergência era de 80 graus. A potência subiu para cerca de 75% de torque. Com o nariz subindo e a velocidade despencando, o avião rolou para a esquerda até 45 graus de inclinação, e então rolou para a direita. Quando passou pela posição nivelada com as asas, o stick pusher ativou e empurrou o manche automaticamente para frente para reduzir o ângulo de ataque e quebrar o stall. Nesse momento, a primeira oficial fez algo que os investigadores nunca conseguiram explicar completamente. Ela recolheu os flaps de 10 graus para 0, sem consultar o comandante, sem nenhum comando. O efeito foi devastador. Quando ela recolheu os flaps, a sustentação que eles forneciam desapareceu instantaneamente e a velocidade de stall aumentou. Ou seja, o avião, que já estava em uma situação desesperadora, perdeu o resto de sustentação que ainda mantinha. O ângulo de rolagem atingiu 105 graus para a direita. O stick pusher ativou pela segunda vez e o comandante fez um som de esforço físico.
O avião oscilou violentamente, rolando 35 graus para a esquerda, depois de volta para 100 graus para a direita. O nariz apontou 25 graus para baixo. Shawn perguntou se deveria recolher o trem de pouso. O Renslow disse, trem para cima, seguido de um palavrão. O stick pusher ativou pela terceira vez. Às 22 horas 16 minutos e 52 segundos, os flaps estavam totalmente recolhidos. O comandante disse, "We are down", ou seja, acabou. Do momento em que o stick shaker ativou até o impacto se passaram 26 segundos. Nenhuma declaração de emergência foi transmitida. O avião colidiu com uma casa residencial no número 6038 da Long Street, em Clearance Center, New York, a cerca de 8 quilômetros da cabeceira da pista 23. O impacto foi vertical, com o nariz apontando na direção oposta ao aeroporto. Os tanques de combustível se romperam e o fogo consumiu a aeronave e a casa. Todas as 49 pessoas a bordo perderam a vida. Douglas Wilinski, o morador da casa, também não sobreviveu. A sua esposa Karen e a filha Jill conseguiram escapar com ferimentos leves. O voo 3407 carregava pessoas comuns fazendo coisas comuns, voltando para casa, visitando a família, indo ao trabalho. Mas entre os passageiros havia histórias que amplificaram a repercussão dessa tragédia. Beverly Eckert era viúva do 11 de setembro. O marido dela, o Sean Rooney, perdeu a vida no World Trade Center. E nos anos seguintes, a Beverly se tornou uma das vozes mais ativas do movimento por segurança pós-setembro 11, co-presidindo o 9/11 Family Steering Committee. 6 dias antes do acidente, ela tinha apertado a mão do presidente Obama lá na Casa Branca. E naquela noite, ela estava indo a Buffalo para celebrar o que seria o 58º aniversário do marido e entregar uma bolsa de estudos em sua memória. Alison DeForges era uma renomada pesquisadora de direitos humanos e uma das maiores especialistas no genocídio de Ruanda. Gary Newwood e Coleman Mallet eram músicos de jazz que iam a Buffalo tocar ao lado de Chuck Mangione e a Orquestra Filarmônica de Buffalo. A Universidade de Buffalo perdeu 11 passageiros ligados à instituição, entre ex-alunos, funcionários e familiares. O NTSB iniciou a investigação no dia 13 de fevereiro com uma equipe de 14 investigadores. Os gravadores de voo e de voz foram recuperados e enviados para Washington para análise. E o que os investigadores encontraram, tanto nos dados técnicos quanto na gravação de cabine, contou uma história que ia muito além de um erro de pilotagem isolado. A causa provável, segundo o relatório do NTSB, que foi publicado em 2 de fevereiro de 2010, foi a resposta inapropriada do comandante à ativação do stick shaker, que levou a um stall aerodinâmico do qual a aeronave não conseguiu se recuperar. Os fatores contribuintes incluíram a falha da tripulação em monitorar a velocidade em relação ao indicador de velocidade mínima, a falha em respeitar os procedimentos de cockpit estéreo, a falha do comandante em gerenciar efetivamente o voo e os procedimentos inadequados da Colgan Air para seleção e gerenciamento de velocidade durante aproximações em condições de gelo. Mas a investigação foi muito além da causa provável. Ela revelou camadas de fatores organizacionais, culturais e regulatórios que pavimentaram o caminho para essa tragédia. Vamos por partes. A reação ao stick shaker primeiro. Quando o stick shaker disparou, a resposta do comandante deveria ter sido automática. É um reflexo treinado em simulador. Só que o Renslow fez o contrário do que foi ensinado. Ele puxou o manche para trás, o que aumentou o ângulo de ataque em vez de reduzi-lo. O NTSB concluiu que a reação dele foi consistente com susto e confusão, e não com um procedimento deliberado. E quando o stick pusher tentou salvar o avião, empurrando o nariz para baixo, o Renslow o sobrepôs, puxando o manche de volta. Ele lutou contra o sistema que estava tentando salvá-lo. O treinamento também. A investigação revelou que o treinamento de stall utilizado
usado pelas companhias aéreas na época tinha uma falha conceitual séria. Os pilotos eram treinados para a chamada aproximação ao stall, ou seja, reconhecer os sinais e recuperar antes que o stall se desenvolvesse completamente. Mas ninguém treinava os pilotos para o que fazer se o stall se desenvolvesse de verdade. E além disso, os padrões de teste da FAA para o certificado ATP, que é o Airline Transport Pilot, penalizavam a perda de altitude durante simulações de stall, limitando a tolerância a apenas 100 pés, 33 metros. O NTSB teorizou que isso pode ter criado nos pilotos um medo instintivo de perder altitude durante um stall, levando-os a puxar o manche para trás quando deveriam empurrar para frente. O histórico do comandante. As 3 reprovações em check rides de Henslow antes de entrar na Colgan não foram consideradas na contratação, porque o sistema de registro da época não permitia acesso fácil a essas informações. Dentro da Colgan, ele teve dificuldades adicionais com o gerenciamento de voo do Q400, mas esses problemas não foram rastreados de forma sistemática. Teve a fadiga também. Embora o NTSB não tenha incluído a fadiga formalmente na causa provável, por considerar que as evidências não eram conclusivas o suficiente, a presidente do NTSB, a Deborah Hersman, expressou publicamente a sua opinião de que a fadiga deveria ser considerada um fator contribuinte. Ela comparou os 20 anos em que a fadiga permaneceu na lista de melhorias mais urgentes do NTSB sem que a ação significativa fosse tomada pela FAA, com a evolução da tolerância ao álcool no mesmo período, observando que os efeitos da fadiga e do álcool sobre o desempenho de uma pessoa, eles são semelhantes, é quase a mesma coisa. O modelo de negócios também foi avaliado. O voo 3407 expôs uma realidade incômoda na aviação regional americana. A Colgan Air operava sob o nome da Continental Airlines. Os passageiros compravam passagens da Continental, mas quem voava era a Colgan, com seus próprios padrões de treinamento, seus próprios salários e suas próprias condições de trabalho. O salário médio de um primeiro oficial da Colgan no Q400 era de $24 mil por ano. A Shawn, morando em Seattle e baseada em Newark, cruzava o país inteiro para ir trabalhar porque ela não podia pagar um apartamento perto do aeroporto para poder dormir. O relatório do NTSB revelou que, dos 137 pilotos da Colgan baseados em Newark, 93 se identificavam como commuters, que são pilotos que moram longe da base e precisam viajar para chegar ao trabalho. Isso é 68% da força de trabalho dos pilotos. O acidente do voo 3407 aconteceu exatamente 3 meses antes de outro desastre que chocou o mundo, a queda do Air France 447 no Atlântico, em 1º de junho de 2009, que tirou a vida de 228 pessoas. Embora as aeronaves, as companhias e as circunstâncias fossem completamente diferentes, tinha uma linha invisível que conectava esses dois acidentes. Em uma análise publicada pela revista Vanity Fair em 2014, o jornalista investigativo William Langewish explorou como a automação dos cockpits modernos, que trouxe ganhos extraordinários de segurança nas últimas décadas, criou ao mesmo tempo um paradoxo perigoso. A automação tornou cada vez menos provável que pilotos comuns enfrentem uma crise real em voo, mas também tornou cada vez menos provável que eles consigam lidar com essa crise se ela acontecer. O Earl Wiener, um engenheiro que estudou a interface homem-máquina na aviação, cunhou uma série de princípios que se aplicam tanto ao Air France 447 quanto ao Colgan 3407. Um deles diz assim: cada dispositivo cria a sua própria oportunidade para o erro humano. Outro: dispositivos digitais eliminam pequenos erros enquanto criam oportunidades para erros maiores. No caso do voo 3407, o comandante Renslow estava voando com o piloto automático ligado até o momento em que o stick shaker disparou. Quando o sistema se desconectou automaticamente e colocou o avião nas mãos do piloto, o Renslow precisava fazer algo que raramente ele era chamado a fazer, que era voar o avião manualmente em uma situação de emergência, à noite,
em condições de gelo. E ele não conseguiu. Como disse o Delmar Faden, o ex-chefe de tecnologia de cockpit da Boeing, nós dizemos, eu vou cobrir 98% das situações que eu posso prever e os pilotos vão cobrir os 2% que não posso prever. Mas isso coloca um peso enorme sobre eles. Primeiro, eles precisam reconhecer que é hora de intervir, quando 98% do tempo eles não intervêm. E depois espera-se que eles lidem com os 2% que nós não conseguimos prever. O voo 3407 e o voo 447, cada um à sua maneira, mostraram o que acontece quando esses 2% chega e os pilotos não estão preparados. As famílias das vítimas do voo 3407 fizeram algo que transformou dor em ação. Lideradas por figuras como Scott Maurer, Karen Eckert, que era irmã de Beverly, e Susan Burke, elas se organizaram e foram a Washington e pressionaram o Congresso americano por mudanças reais na regulamentação da aviação. O resultado foi a Lei de Segurança Aérea e Extensão da FAA de 2010, também conhecida como Public Law 111216, que é uma das reformas mais significativas na aviação americana em décadas. E entre as principais mudanças, a regra das 1.500 horas. A partir dessa lei, todos os pilotos de companhias aéreas que operam comercialmente, incluindo copilotos, passaram a precisar de um certificado ATP, o que na prática elevou o requisito mínimo de experiência de 250 horas para 1.500 horas de voo. E a intenção era garantir que ninguém chegasse à cabine de um avião comercial sem experiência suficiente para lidar com situações inesperadas. Também revisou os padrões de treinamento de stall. A FAA eliminou a exigência rígida de perda máxima de 100 pés em simulações de stall e substituiu por uma orientação mais realista, que prioriza a recuperação efetiva sobre a manutenção de altitude. E o objetivo era evitar que o piloto desenvolvesse o reflexo de puxar o manche para cima durante um stall, como o Renslow fez. E também o banco de dados de pilotos. O Congresso determinou a criação de um banco de dados nacional de registro de pilotos, exigindo que empregadores anteriores divulgassem informações sobre o treinamento, reprovação e histórico profissional do piloto. E essa implementação levou mais de uma década. A FAA ela só completou o banco de dados em maio de 2021. 12 anos depois desse acidente. Também foi criada a regulamentação de fadiga. Novas regras de horas de voo e descanso foram implementadas, incorporando princípios científicos sobre fadiga e ritmo circadiano. A fadiga tinha permanecido na lista de melhorias urgentes do NTSB por 20 anos, sem que o FAA criasse um regulamento a respeito. O voo 3407 foi o catalisador que finalmente forçou essa mudança. Obrigatoriedade de gerenciamento de fadiga para os commuters. E isso também foi uma coisa que passou a ser obrigatória. Identificar pilotos que fazem o commuting, saem de uma cidade para outra, e estabelecer políticas para mitigar os riscos da fadiga. Essas mudanças, elas não se limitaram a palavras no papel não, tá? De 2009 até 2025, os Estados Unidos viveram o período mais seguro da história da aviação comercial. Foram mais de 90 milhões de voos sem um acidente fatal envolvendo uma companhia americana de passageiros. Um recorde sem precedentes, que foi em grande parte fruto dessas reformas impulsionadas pelo voo 3407. Infelizmente, em 2025, tivemos um acidente. (26 segundos). Esse foi o tempo entre o disparo do stick shaker e o impacto do voo 3407 no chão de Clearance Center. 26 segundos em que uma carreira que foi construída com atalhos, uma noite de sono em um sofá de aeroporto, uma commuter cruzando o país sem descanso, um treinamento que não preparou para o inesperado e um sistema que não vigiava os seus próprios. Tudo isso convergiu em um instante irrecuperável. Mas o legado do voo 3407 não se mede apenas pelo que foi perdido, ele se mede pelo que foi construído depois, pelas famílias que transformaram luto em legislação, pelas regras que existem hoje e não existiam antes, e por isso a gente voa mais seguro, pelos pilotos que agora chegam na cabine com mais experiência, mais descanso e melhores chances de reagir quando o inesperado acontece. A aviação aprende com cada acidente.
Essa é a natureza da aviação. Mas o voo 3407 ensinou algo que vai além da técnica. Ensinou que a segurança não pode depender apenas do que acontece dentro do cockpit. Ela começa no salário do piloto, no lugar onde ele dorme, nas horas que ele tem para descansar e no rigor com que o seu histórico é avaliado. A segurança é um sistema inteiro. E quando o sistema falha, não importa o quanto a aeronave seja nova, o quanto a tecnologia seja avançada ou quanto o piloto queira chegar em segurança. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você valoriza esse trabalho de contar histórias que fizeram e fazem a diferença na segurança da aviação, considere se tornar membro do canal. É só clicar no botãozinho aí, ó, seja membro. Além de ajudar a gente a continuar produzindo esses conteúdos, você ainda recebe conteúdos que outras pessoas não veem, como erros de gravação e outras coisitas mais. É conteúdo exclusivo para membros. Além disso, o seu nome aparece aqui nos créditos para sempre, junto com esses amigos. Ó. No vídeo que ele aparece, ele fica para sempre. Um grande abraço e até o próximo voo.